Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula síncrona da disciplina de Princípios de Contagem da Licenciatura em Matemática EAD, da UFPE. Hoje nós vamos resolver alguns problemas sobre probabilidade, tá? Então, separei alguns aqui da lista que eu coloquei ontem no AVA para a gente discutir. Vamos começar com a questão 1. Então, um número entre 1 e 200 é escolhido aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ele seja divisível por 5 ou seja divisível por 7? Pronto, em geral, tá? Quando a gente estiver trabalhando com probabilidades desse tipo que a gente está resolvendo nesses exercícios, nos vídeos que eu coloquei lá, a probabilidade de que algum evento aconteça, a gente pode sempre calcular assim, é o número de casos em que o evento acontece, certo? Esse N aí denota o número de vezes, tá certo? Em que o evento acontece. Se você pensar que o evento é, ele é um conjunto, isso aí em cima é o número de elementos dele. Então, é o número de vezes que o evento ele acontece dividido pelo número de elementos do total, certo? O número de elementos do evento sobre o número de elementos do seu espaço amostral. Outra forma de a gente pensar é simplesmente ver o que eu quero que aconteça, o número de formas em que o que eu quero que aconteça realmente aconteça, dividido pelo total de formas, certo? Que essa situação aí ela pode vir a acontecer. Então, em geral, o que eu vou ter que fazer vai ser isso, ok? Especialmente quando todos os eventos, todos os resultados possíveis forem equiprováveis, quando todos eles tiverem a mesma probabilidade de acontecer, que é o caso aí. Qualquer número que eu escolher aí entre 1 e 200, ele isoladamente tem a mesma chance de acontecer, então, de ser escolhido. Então, essencialmente, eu tenho que ver o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos entre 1 e 200 em que o número que eu escolhi é divisível por 5 ou é divisível por 7. Isso aí vai para o meu numerador. E para o denominador eu boto o total de números que eu posso escolher aí entre 1 e 200, que é 200, certo? Às vezes, o total de casos é mais fácil de a gente calcular, e o que a gente quer que aconteça tem que fazer alguma conta de combinatória mesmo lá do começo da disciplina. Às vezes, tanto no numerador quanto no denominador, tem que fazer alguma combinatória, alguma combinação, alguma permutação, certo? Mas a ideia geral é essa. No numerador, se o espaço amostral, né, se o total de casos possíveis aí, se todos os resultados possíveis tiverem a mesma chance de acontecer, é só você fazer o que você quer, o número de casos em que ocorre o que você quer, dividido pelo total de casos possíveis, tá bom? Então, nesse exemplo, qual que é o total de casos? O total de casos aqui é mais fácil a gente dizer, né? Porque eu vou escolher um número entre 1 e 200. Então, o total de números que eu posso escolher seria 200, tá certo? Então, o total de casos já foi. Eu tenho que ver agora em quantos casos ocorre o evento específico, né? Ou seja, que o número que eu escolhi seja múltiplo de 5 ou de 7. Lembra aí daquela parte lá que a gente já falou, né? Quando a gente falou sobre o princípio da inclusão e exclusão, certo? Quantos múltiplos de 5 existem entre 1 e 200? Basicamente, é só a gente pegar 200 e dividir por 5. Então, vai dar 40, certo? Tem 40 múltiplos de 5, tem 40 números inteiros entre 1 e 200 que são divisíveis por 5. E múltiplos de 7? Quantos múltiplos de 7 existem entre 1 e 200? Mesma coisa, eu pego 200 e divido por 7. 200 dividido por 7 não dá exato, né? 20 por 7 vai dar 2, com o resto 6.
E aí baixo 0, 6, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56. E aí com o resto 4. Beleza? Então, isso aqui, 200 dividido por 7, vai dar 28, vírgula alguma coisa. Certo? Vírgula alguma coisa aqui depois da vírgula. Então, para a gente saber o número de inteiros múltiplos de 7 que tem entre 1 e 200, é só desprezar o que vem após a vírgula. Então, a gente fala que está pegando a parte inteira dessa divisão aqui. É justamente o quociente da divisão, tá? Então, a gente pega a parte inteira aqui, vai dar 28, certo? Que é que representa isso aqui? É a parte inteira da divisão. A gente já tinha falado sobre isso quando a gente falou sobre o princípio da inclusão e exclusão, tá? Parte inteira. Eita, apagou foi tudo aqui. Parte inteira da divisão. Aqui, no caso, é simplesmente o quociente da divisão. Então, deu 28. Então, tem de múltiplos de 5, a gente tem 40 possibilidades. De múltiplos de 7, tem 28. Mas aí, para dizer múltiplos de 5 ou de 7, é só a gente adicionar aí 40 mais 28, ou tem que fazer mais alguma coisa? Tem que fazer mais alguma coisa, porque tem múltiplos que são de 5 e de 7 ao mesmo tempo, né? Por exemplo, 35. 35 é um número que é múltiplo de 5 e de 7 ao mesmo tempo. Mesma coisa vale para 70, 140, 105, tá certo? Então, os números que são múltiplos ao mesmo tempo de 5 e de 7 são os múltiplos do seu MMC. Como 5 e 7 eles são primos, né? O MMC vai ser simplesmente a multiplicação dos dois. Então, o MMC dos dois vai ser 35. Então, os números que são múltiplos de 5 e de 7 ao mesmo tempo, são múltiplos de 5 e de 7 ao mesmo tempo, são múltiplos de 35. Então, tem quantos múltiplos de 35 entre 1 e 200? A mesma ideia, eu pego 200, divido por 35 e pego a parte inteira, certo? Então, 35 vezes 2 dá 70, 35 vezes 4 dá 140, 35 vezes 5 vai dar 175, e 35 vezes 6 já dá 210, e aí passou, né? Ou seja, a minha divisão de 200 por 35 vai dar 5, alguma coisa, né? Então, a parte inteira é 5, tá beleza? Dessa forma, a quantidade de números entre 1 e 200 que são múltiplos de 5 ou de 7, como é que eu faço? Só é a gente somar o número de múltiplos de 5, vamos botar assim, número de múltiplos de 5, mais o número de múltiplos de 7, menos o número de múltiplos de 35. Por quê? Porque quando eu somo os múltiplos de 5 com os de 7, o número de múltiplos de 5 com o número de múltiplos de 7, quem é múltiplo dos dois ao mesmo tempo está sendo contado duas vezes. Tá certo? 35, por exemplo, está sendo contado nos múltiplos de 5 e nos múltiplos de 7. Então, para que ele seja contado apenas uma vez, eu subtraio agora quem é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. É uma forma de princípio lá da inclusão e exclusão, né? Eu somo o número de elementos de um com o número de elementos do outro. Só que aí quem está na interseção foi contado duas vezes. Então a gente agora precisa retirar quem está na interseção para que seja contado apenas uma vez. Até aqui vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Pronto. Beleza. Então, qual que vai ser a resposta do problema, né? Essa probabilidade aí, P,
vai ser o número de casos favoráveis, que é o que eu quero que aconteça, que é esse número que eu estou calculando aqui embaixo. Múltiplos de 5 tem 40. Múltiplos de 7 tem 28. Múltiplos de 5 e de 7, ou seja, múltiplos de 35, tem 5. Pronto, 40 mais 28 dá 68. 68 menos 5, 63. Isso aqui é o que eu quero que aconteça, tá? O número de casos favoráveis. O número de casos em que ocorre o que eu estou querendo que aconteça. Então, a resposta é o que eu quero que aconteça sobre o total. Então, o que eu quero que aconteça ocorre de 63 formas, é, 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 63 formas distintas, e o total de casos pode ser de 200 formas distintas. Eu posso escolher qualquer número entre 1 e 200, então eu tenho 200 escolhas possíveis. Então, a resposta é 63 sobre 200, tá? É o número de formas de a gente escolher um número aleatoriamente entre 1 e 200, de modo que esse número seja múltiplo de 5 ou seja múltiplo de 7. Alguma dúvida até aqui? Ou eu posso passar para a questão. é, Acho que é a 2 a próxima que eu vou resolver. Eu não me lembro se eu escolhi na ordem. Essa questão foi mais simples, não foi, professor? Foi, mas é porque a gente já está. A, a, a essa altura do campeonato, a gente já está mais craque, né? Lá no começo, talvez ela bugasse um pouquinho a mente da gente. Vamos Hum, ver a segunda questão. Então, aos números inteiros entre 1 e n são designadas algumas probabilidades que são proporcionais aos seus valores. Então, só para a gente entender aqui, eu dizer que alguma coisa é, é proporcional, que é diretamente proporcional, então a gente fala que duas grandezas, certo, x e y, são diretamente proporcionais se uma é um múltiplo da outra. Tá? Então, se uma é alguma constante vezes a outra, esse K que está aí a gente chama de uma constante de proporcionalidade. A gente vê muito isso lá na física, na química, né? Então, é basicamente isso. A gente está dizendo proporcionalidade, pronto. Então, que a probabilidade de sair um certo número I é, é diretamente proporcional ao valor do número. Ou seja, é proporcional a I. Em outras palavras, está dizendo que a probabilidade de sair o número i é alguma constante de proporcionalidade vezes o número i. Até aqui, tudo bem? A probabilidade de sair o número i é proporcional ao valor do número. Então, é uma constante vezes o número, que é i aí, que a gente chamou. E não tem nada a ver com o número complexo aqui não, beleza? Pronto, justamente, vocês vão fazer física um e 2. É, Eu comecei a minha graduação em fazendo licenciatura em matemática também, fazendo licenciatura. Aí lá pro meio do curso que eu mudei pro bacharelado, e aí eu lembro que a gente fazia física um e 2 na licenciatura também, tá? A física um eu acho que era no segundo período, a física 2 eu acho que era no terceiro, e acredito que com vocês é igual, né? Não sei se mudou alguma coisa nesse tempo. Mas enfim, aqui a gente só precisa se ligar que duas coisas são diretamente proporcionais se uma for um múltiplo da outra. Não entendeu o enunciado? Vamos ler ele de novo aqui. E aí tu me diz exatamente onde que tu não entendeu, tá? Vê. Eu estou pegando todos os números inteiros entre 1 e n, tá certo? E estou dizendo que a probabilidade de a gente escolher esse número, ela é certo, proporcional a esse número. Então, pra gente entender melhor esse enunciado, vamos atribuir valores, tá? Atribuindo valores não vai me resolver o problema, porque o problema tá sendo literal, né? Então a resposta não pode ser com o valor atribuído, mas se eu atribuir valores, pode ser que isso me ajude a entender o que a questão está dizendo. Então, professor, digamos que o N.
Oi, diga. O senhor Diga. pode apresentar a tela completa da questão? Ó, eu posso, mas é porque fica muito ruim fazer isso, porque eu não consigo ver o chat. Agora mesmo eu estou Hum, com a tela do chat aberta aqui, Tranquilo, eu não estou tranquilo, com a tela do tranquilo, PowerPoint pode. não, entendeu? Aí, se eu Valeu. ficar com a tela apresentando, eu fico meio alheio. Eu não sei o Sim, que está sim. acontecendo aqui. Se uma pessoa falar nada, aí eu não vejo chat, não vejo reaçõezinhas de legal Certo, que perfeito. vocês dão. Aí eu fico meio no escuro. Eu vou tentar escrever quando ele tá maior, tá? Certo. Ok. Mas tá legal. Então, Valeu. pronto. Ali embaixo a gente vai fazer o quê? A gente vai atribuir um valor para o n para entender o que a questão está dizendo. Beleza. Então, digamos que o n vale 5, certo? Então, são os números inteiros entre 1 e 5. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Estou dizendo que a probabilidade de eu escolher esse número, ela é proporcional a ele. Então, se a constante de proporcionalidade for k, quer dizer que a chance de eu escolher um vai ser k vezes um. A de eu escolher 2 vai ser k vezes 2. A de eu escolher 3 vai ser k vezes 3. A de eu escolher 4 aqui não é igual não. Seria mais uma seta mesmo, tá? A de escolher 4 seria k vezes 4 e a de escolher 5 seria k vezes 5. O que o enunciado disse é isso, tá certo? E esse k veio por quê? Porque é uma coisa proporcional. Ou seja, a chance de eu escolher um tem que ser metade da chance de eu escolher dois. Por quê? Porque um é metade de dois. Essencialmente é isso, tá? Então, se eu divido um número por outro, a divisão entre os, as suas probabilidades tem que dar a mesma. Isso é a mesma coisa que dizer que um é um múltiplo do outro. Se eu pegar um inteiro que ele é k vezes é, o- é, é, pronto, por exemplo, qual seria se a chance de eu escolher um se ela fosse p? Qual seria a chance de eu escolher 4? Como 4 é igual a 4 vezes um, a chance de eu escolher 4 tem que ser igual ao quê? 4 vezes a chance de eu escolher um. Ou seja, seria 4 vezes P, da forma que eu disse aí, tá? Para ficar mais fácil, vamos botar aí com essa ideia de que duas coisas são diretamente proporcionais quando uma é uma constante vezes a outra. Aí a gente usa isso aí logo, beleza? Então, até aqui tudo bem, né? Nesse caso, não é um espaço equiprovável, ou seja, todos os números não têm a mesma chance de serem escolhidos. A chance de eu escolher 2 é o dobro da de eu escolher um, a chance de eu escolher 3 é o triplo da chance de eu escolher um, e assim por diante. Então, o que eu posso recorrer aqui é uma regra que vale sempre para qualquer probabilidade. É que a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a um. Tem que ser igual a 100%. Certo? Que um é a mesma coisa que 100%, tá? Então, todas essas aqui, se eu somar todas essas, dá igual a um. Porque isso vale sempre, para qualquer probabilidade. Se eu somar todas as probabilidades individuais, tem que dar um. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou somar todas as probabilidades individuais e vou igualar a 1, porque é a única coisa que eu posso recorrer, já que o espaço amostral não é equiprovável, certo? Cada número tem uma chance diferente. Ok, então eu tenho que somar aqui, ó, a probabilidade de sair um com a de sair 2 com a de sair 3 e assim sucessivamente, até a chance de sair n, que é o último número que eu tenho aí. E se eu somar todas elas, tem que dar um. Ok, agora vamos substituir aqui, ó. A chance de dar um é K, a de dar 2 seria 2 vezes K, a de dar 3 vai ser 3 vezes K, e assim por diante, até a chance de dar N, que vai ser igual a N vezes K, e a soma de tudo isso tem que dar um.
Beleza, né? Então eu tenho agora ó, que olhar para isso aqui, e aí agora eu escrever isso de uma forma mais simplificada, para a gente conseguir ter uma equação mesmo que não envolva aquelas reticências ali. Bem, se você já tem a fórmula na cabeça, fica mais fácil, que é a forma da soma dos termos de uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É quando você soma sempre o mesmo valor para obter o seu termo seguinte. Então, o meu termo inicial era K. Para eu chegar no segundo termo, eu adicionei K. Então, ficou K mais K, foi duas vezes K. Para chegar no terceiro termo, somei K de novo. Então, ficou duas vezes K mais K, deu três vezes K. E assim por diante. O próximo seria 3K mais K, seria 4K, e assim por diante. Então, isso aqui que eu tenho é uma soma dos termos de uma progressão aritmética. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Se você já sabe qual é a fórmula, fica mais fácil. Se você não sabe, dá para tentar raciocinar aqui, ó. Por quê? Vê só, vamos olhar aqui para esse caso aqui, para ver o que é que está acontecendo de fato. Se eu somo esse com esse, dá igual a se eu somar esse com esse, né? Os termos que são equidistantes dos extremos sempre dão a mesma soma. E aí a ideia é essa. Se eu somo esses dois, dá igual se eu somar esses dois, e aí me resta esse. E aí eu iria agrupar esses termos dessa forma. K mais 5K, mais 2K, mais 4K, mais 3K. Então isso aqui dá 6K, mais 6K, mais 3K, tá certo? Vou somando sempre o primeiro com o último, mais o segundo com o penúltimo, mais o antepenúltimo com o terceiro. E assim sucessivamente, certo? É, Então, qual que é a ideia? Eu não vou fazer aqui a demonstração, mas para simplificar, vamos pensar que o n é par, tá certo? Que o n é par só para facilitar. Se for ímpar, vai do mesmo jeito. Mas aí, se eu somo aqui, ó, o primeiro com o último, mais o segundo com o penúltimo, mais o terceiro com o antepenúltimo, sempre essas somas vão dar iguais sempre a, certo? A 7K, que é a soma do primeiro com o último, mais do segundo com o penúltimo, mais do terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Então, eu vou ter isso aqui, 7K. Pronto. Agora quantos termos que a gente somou isso? Se tinha seis termos, e eu agrupei de dois em dois, então eu fiz isso três vezes, né? Ou seja, esse três veio de onde? Eu de seis, que é o total de termos, sobre dois. Em outras palavras, o que é isso aqui? Se eu somo os n primeiros termos de uma progressão aritmética, basta eu somar o termo inicial com o último termo. Então, vamos escrever assim: é o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos. Aqui embaixo não é n, não, desculpa, é 2. Vezes a quantidade de termos sobre 2. Isso aqui é o primeiro mais o último. Essa aqui é a quantidade de termos. E esse aqui é o 2 que apareceu lá. E se fosse ímpar, a quantidade de termos, se ela fosse ímpar? Tem problema não. Você ignora o termo do meio. Então, se não tivesse esse 6 aqui, aí como é que ia ficar? Eu ia somar esse com esse, e ignoro do meio. Então, eu vou ter K mais 5K, daria isso aqui. 2K mais 4K, dá 6K mais uma vez. Eu estou pegando todos os termos e estou eliminando o do meio. Então, se eu tinha N termos, eu retirei o do meio, ficaram N menos 1. Se a quantidade era ímpar, se eu tirei um, ficou par, né? Então faz sentido a gente dividir é, a- aqui por 2. Então também vou ter o primeiro termo mais o último, vezes isso. Só que eu também tenho ó, o meu termo do meio.
e eu somo ele uma vez. O termo do meio, duas vezes ele, se eu multiplico esse aqui por 2, dá a mesma coisa se eu somar esse com esse, né? Ou seja, o do meio é a mesma coisa que o primeiro mais o último sobre 2. Então, juntando tudo isso aqui, eu volto para essa mesma fórmula daqui de cima. Isso aí foi uma explicação rápida, tá? Não sei se eu só fiz endoidar vocês, mas a fórmula é essa. Então, eu somo o termo inicial com o meu último termo, ou seja, eu vou ter k mais n vezes k, multiplico isso pela quantidade de termos que eu tenho. Então, ó, eu estou indo de uma vez k até n vezes k. Então, tem n termos aí, né? N termos, e divido por 2. Isso aqui dá igual a 1. Ok? Agora que eu apliquei a fórmula, a gente chegou a essa igualdade aí, em que não aparece nenhuma reticência mais. Então, dá para a gente tentar fazer algo agora. Dentro aqui dos parênteses, ó, dá para colocar o k em evidência. Aí fica k vezes quanto? 1 mais n. Então, se eu isolo o k, o que é que aparece agora? K vai ser 1, que está do lado direito, passo o 2 daqui multiplicando, então fica 2 sobre, desce o n que está aqui e o n mais 1 que está aqui. Então, 2 vezes n mais 1. Esse é o valor do k. Quem que é esse k? É aquela constante de proporcionalidade que a gente introduziu lá no início. Era esse k daqui, ó, lá de cima do canto direito. Ok? Então, agora eu pego essa expressão aqui e venho para o resultado final. Quem que é a probabilidade de eu sortear o número i? K vezes i. K é isso que eu tenho aqui embaixo, vezes i, dá 2i sobre n vezes n mais 1. Certo? Então, essa é uma questão meio diferente. Por quê? Porque ela envolve um espaço amostral que não é equiprovável. Cada número inteiro aí tem uma chance diferente de ser sorteado. Então, isso já causa alguma estranheza. Por quê? Porque a gente está habituado a ser um espaço equiprovável. Por exemplo, quando tu joga uma moeda, se a moeda for realmente honesta, a chance de sair cara é a mesma chance que tem de sair coroa, certo? Um meio e um meio. Quando joga um dado, se ele for um dado honesto, não viciado, a chance de dar um é a mesma de dar dois, que é a mesma de dar três, que é a mesma de dar quatro, que é a mesma de dar cinco, que é a mesma de dar seis. É um sexto, tá? E nesses casos são espaços equiprováveis. Aqui não é. Então, o que eu recorro é isso, é que a soma das probabilidades individuais, tem que ser um, certo? E o que dificultou um pouquinho mais a questão foi o fato de que a gente tinha que saber a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Mas depois que a gente sabe ela, só é a gente isolar agora o K e substituir ali na probabilidade, né? Vocês têm alguma dúvida aqui? Fazendo assim com o senhor, professor, a pessoa consegue entender, entendeu? Essas questões assim, mas tem questão, a pessoa dá um trabalho para fazer, viu? Mas o processo é esse mesmo. O processo é esse. Matemática não é uma coisa fácil, não. Boa noite, professor Genildo. Essas questões, Oi. professor, não tem umas formulazinhas mais fáceis, não, porque tem umas coisas muito engenhosas, viu? Essa aqui era o jeito mesmo. Não tinha outra forma de fazer, não. Tá certo. Porque, assim, se porventura, quando for o senhor botar uma questão, se tiver uma forma mais, assim, tiver uma mais complexa, tiver uma mais simples, senhor, por favor, se for possível, mostre as duas, por favor, tá certo? Sim, senhor. Vamos para a próxima. Pronto, professor, muito obrigado, pode continuar. Pronto, uma moeda honesta, ou seja, a chance de sair cara é a mesma chance que tem de sair coroa, é um meio. Ela é jogada N vezes. Calcule a probabilidade de obter exatamente é, K caras com K certo entre 0 e N. Vamos atribuir valores de novo? Então, digamos que o N aqui seja 10 vezes. Eu estou jogando a moeda 10 vezes. 10 não. Vamos um número menor.
6 vezes. E eu quero que dê K, vamos supor que eu quero que dê duas caras. Agora que eu atribuí os valores, o que a gente poderia fazer para que isso acontecesse? Ó, vamos dizer assim, ó, que K maiúsculo é cara, tá? E que C é coroa. Só para a gente, só para a gente conseguir fazer essa representação. Então, o que eu quero que aconteça é que dê K, K, C, 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 né? Um total de 6 lançamentos e apenas em 2 a gente teve como resultado cara. Então, qual que é a chance de acontecer isso? A chance de que a primeira jogada que ela seja cara é quanto? É um meio. Tá falando lá que a moeda é honesta. Então, a chance de sair cara é a mesma chance que tem de sair coroa. Então, a chance de a primeira ser cara é um meio. Qual é a chance de a segunda ser cara de novo? Isso se repete, né, professor? É um meio de novo. Uhum. Nesse caso, é porque as jogadas da moeda são independentes. O resultado do meu primeiro lançamento não interfere de nenhuma forma no segundo lançamento e nem em nenhum dos outros. Então, sempre que acontecer isso, quando eu tiver eventos independentes, eu posso multiplicar as probabilidades, tá certo? Então, a chance de a segunda ser cara é um meio, certo? Do mesmo jeito. De a terceira que seja coroa é um meio. Depois que a quarta seja coroa é um meio. A quinta coroa é um meio. A sexta coroa também é um meio. Então, a chance de a primeira ser cara, a segunda ser cara e as outras todas elas serem coroa é um meio vezes um meio vezes um meio 6 vezes. Ou seja, é um meio a sexta, certo? É um meio a sexta. Peraí que bugou aqui a mesa digitalizadora. É um meio a sexta. Por quê? Pois os lançamentos são independentes. O que ocorre em um não interfere, não influencia de nenhuma forma os outros. São independentes. Até aqui, tudo bem? Ok, Sim. pronto. Só que essa forma, que a primeira e a segunda que sejam a- as caras. Essa é a única forma que eu tenho de jogar a moeda, jogar a moeda é, é, por 6 vezes e obter duas caras. É, essa é a única maneira que tem de acontecer isso. Não, professor, pode dar coroa, coroa, cara, cara, coroa, 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 né? Pode ser, Isso pode também alternar, poderia ser, entendeu? sei lá, cara, não, de coroa, cara, coroa, coroa, digamos. E qual que é a chance de acontecer essa? De sair desse jeito? Se repete aí. Mesma coisa, é um meio a sexta, certo? De qualquer forma que eu faça para saírem duas caras entre as 6, apenas duas, a chance vai ser um meio a sexta, tá certo? Então, eu só tenho que saber de quantas maneiras que eu posso jogar 6 vezes e dar duas caras apenas, certo? Entre as 6. Como que eu poderia fazer isso? Eu tenho esses símbolos aqui, KKCCCC, equivale ao quê? Cara, cara, Anagrama. coroa, 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 coroa. Essa forma aqui equivale ao quê? Coroa, cara, coroa, coroa. O que é que isso aqui é disso? E um Eu só anagrama, estou professor? fazendo o quê? É um anagrama ou é uma permutação, né? Eu só estou mudando a ordem dos símbolos que aparecem aí. Então, o total de formas que eu tenho desses 6 lançamentos obter duas caras, exatamente, é o número de permutações que eu tenho de 6 elementos, dos quais dois são K
I, certo? É 4, seria um C. Como é que a gente calcula isso? Permutação com repetição, né? Seria 6 fatorial dividido por 2 fatorial, repetição das caras, vezes 4 fatorial, repetição lá das, lá das coroas. Então, nesse caso aqui, ó, com n igual a 6 e k igual a 2, qual que seria essa resposta? 1 meio a sexta, que é a chance de sair. E cada permutação tem a mesma chance, todas são 1 meio a sexta, vezes o total de permutações que eu tenho. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Esse aí é a resposta nesse caso, tá? E no caso geral, como é que fica? Antes de a gente ir para o caso geral, vocês têm alguma dúvida sobre esse caso aí que eu ilustrei? Beleza? Se quiserem perguntar algo, perguntem, tá? É só porque é meio chatinho o assunto mesmo, mas tá bom. É nada, é massa. Não é bom não, viu? Ó, vamos ver. Se a gente olha aqui para essa resposta, certo? Esse 1 meio aqui, ele veio da probabilidade, tá? Ele veio da probabilidade da moeda mesmo. Então, ele não vai mudar quando eu passar lá para o caso geral. Esse 6 que está aqui, ele veio de onde? Do número de Seria o lançamentos. N, né? É o N, é o número de lançamentos. Tá certo? Então, no caso geral, aqui em cima, ao invés de ter 6, vai ter N. Mesma coisa aqui, ó. Esse 6 que está aqui nesse fatorial não vai ser 6 lá, vai ser N fatorial. É o total de resultados que eu tive. Eu tive 6 resultados aqui, por quê? Porque eu joguei a moeda N vezes. Certo? Esse 2 que está aqui veio de onde? É o número de caras que eu quero dentre os resultados. Então, o K aqui foi 2. Então, esse 2 daqui é o K, seria o K, é, seria o K com fatorial. E esse 4 que está aqui é o número de caras, né? Então, é N menos K. É o total menos o número de caras. Tá ok? Então, no caso geral, como é que vai ficar? 1 meio elevado a N vezes N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. A resposta é essa. A gente meio que só tem que dar as fórmulas, né? Isso. Se for uma questão literal, sim, você tem que dizer quem é a resposta desse jeito aqui. Tá certo? Ok. Uma outra Professor, forma de a gente. Oi. professor Isso. Egenildo, olha, veja bem, é assim, o 2 que o senhor botou foi dos K e os 4 foi dos C, não foi o que o senhor acabou dizendo. Aí se encaixa nessa fórmula Foi. geral, não é isso? É. Pronto, tá bom, pode continuar. Vendo a fórmula agora, certo? Vendo a fórmula agora, dá pra gente interpretar de outra maneira. Vê, esse número que está aqui, ele é a mesma coisa que combinação de N escolhe K, né? Combinação de N, K, K. N fatorial no numerador, K fatorial vezes N menos K fatorial embaixo. Certo? Ou seja, agora eu tenho que fazer basicamente o seguinte. Como é que eu posso agora interpretar essa resposta? Bem, se eu jogar N vezes a moeda, independente do resultado que dê, a chance de dar esse resultado que der é 1 meio elevado a N. Tá certo? Porque a chance de a primeira dar cara é 1 meio. A segunda ser coroa é 1 meio. A terceira ser coroa de novo é 1 meio. E assim por diante. Certo? E o segundo termo é o quê? Dos N lançamentos, eu estou escolhendo que lançamentos que vão ter as caras. Como?
se é o primeiro lançamento e o segundo lançamento com cara é a mesma coisa de o segundo ser cara e o primeiro ser cara, a ordem não importa. Por isso que é uma combinação, certo? Então, agora que a gente já viu a resposta, dá para a gente ver que também dava para ter pensado desse jeito, mas aí precisava ter uma visão um pouquinho mais aguçada, tá? A forma de cima fica uma forma mais intuitiva, eu acho, para você fazer o raciocínio, tá certo? Alguma pergunta ainda? Pronto, maravilha. Vamos para a próxima. Ó, pronto, de novo, é uma questão que o espaço amostral ele não é equiprovável. Que uma moeda foi cunhada de tal forma que pronto, 4 vezes, mas a chance de sair cara é 4 vezes maior do que a chance de sair coroa. Calcule as probabilidades de sair cara e de sair coroa. Então, só tem duas opções, né? Ou da cara ou da coroa. Como o espaço não é equiprovável, eu recorro ao quê? Que a soma das duas tem que dar 1, tá? Então, a probabilidade de dar cara mais a probabilidade de dar coroa tem que dar 1. Só que no enunciado diz o quê? Que a chance de dar cara é 4 vezes maior que a chance de dar coroa. Então, a probabilidade de dar cara é 4 vezes a de dar coroa. Então, substitui isso aqui. A chance de dar cara, que é 4 vezes a de dar coroa, mais a probabilidade de dar coroa é 1. Beleza? Então, 5 vezes a chance de ser coroa, o resultado, é igual a 1. E então, a chance de ser coroa, o resultado, é 1/5. E aí, a chance de ser cara seria 4 vezes isso. Então, pronto, 4/5. Essa é bem direta, né? Alguma dúvida aqui? A gente pode usar a porcentagem, professor, para achar mais fácil. Porcentagem de que maneira que você está falando? Tipo assim, ó, a questão diz que 4 vezes ou seja, a probabilidade da cara é igual coroa vezes 4, não é isso? Aí eu fiz da Isso. seguinte forma. C para representar o número de coroa, então cara seria 4C igual a 100%, a soma dos dois, que daria Pronto. 5C igual a 100%. C ficaria 100% sobre 5, que daria C igual a 20%, que é igual a 1 Isso. quinto. E eu Pronto. pegaria esse C vezes 4, que vai dar o resultado que falta para dar o número de cara. Pronto. Pronto. Eu acho que daria certo também. Tá perfeito. E na realidade a mesma a mesma argumentação que eu fiz. Porque é só observar que 1 é a mesma coisa que 100%, tá? Como que a gente calcula, que a gente faz para calcular isso aqui? É 100 sobre 100, então é 1. Então esse 1 que está aqui é a mesma coisa que 100%. Se quiser fazer assim, também dá no mesmo, tá? Beleza? Pronto, maravilha. Vamos para a próxima. Exercício 7. Pronto, eu tô com 2 dados que são jogados ao mesmo tempo. Calcule qual é a probabilidade de obter 7 como soma dos resultados. Pronto, e aí? Estou jogando 2 dados, tá? Então, o que é que eu posso fazer? De novo, é um espaço amostral que é
É equiprovável? Não está falando nada sobre os dados eles serem viciados, de ter algum número que tem uma chance maior de sair do que os outros. Então, a chance de sair qualquer número em um dado é um sexto. A chance de sair qualquer número no outro dado vai ser um sexto também, tá? A outra observação. É, é, qual é o total de resultados que a gente pode obter aí? Qual é o número total de resultados possível? No primeiro dado, teria 6 valores possíveis. No segundo, também. Os dados são independentes, então o total de resultados que podem acontecer aí seria 6 vezes 6, 36. Tá? Então, vamos de novo. A minha probabilidade vai ser o que eu quero que aconteça sobre o total. O total é 36 possibilidades. 6 de um dado, 6 do outro, multiplica porque os dados são independentes. E o que eu quero? O que eu quero é que a soma seja 7. Para mexer com a soma, não tem tanto como fazer por alguma fórmula. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos sair contando. De que maneiras que a soma pode ser igual a 7? Pode ser 1 em um dado e no outro ser 6. Então, a gente teria 1 no primeiro e 6 no segundo, ou vice-versa. 2 no primeiro e no segundo ser 4, ou vice-versa. Tá? Ou... Eita, não, desculpa aqui. É 2 em um e no outro ser 5, agora. Tá? 3 em um e no outro ser 4, ou vice-versa. Então, qual que é o total de casos em que a soma é, é, vai ser igual a 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu quero pode acontecer de 6 maneiras. Então, a minha probabilidade vai ser 6, que é o que eu quero, sobre o total, que é 36. Tá? Então, dá um sexto. Beleza aqui? Tem uma outra, tem outra questão aí na lista, que são 3 dados, e pede que a soma seja 12. Essa aí é um pouquinho mais difícil, eu vou deixar para que vocês quebrem a cabeça um pouquinho, tá? Mas a ideia é a mesma. Por serem 3 dados, você tem 6 opções de um, 6 do outro e 6 do outro. Então, todos os casos possíveis seria 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6. Agora, o que você quer, você teria que ver o número de formas de somar o do primeiro dado com o do segundo dado e o do terceiro dado e dar 12. Então, você teria x mais y mais z igual a 12, tá certo? Em que x, y e z tem que ser no mínimo 1, né? Porque são resultados de um dado. Então, até aqui está parecendo com alguma questão de combinação completa, né? Só tem que se ligar que quando eu boto x mais y mais z igual a 12 e não falo nada sobre os resultados, né? Lembra que os x, y e z são inteiros não negativos, então eles podem ser zero ou positivos. Então, você teria alguma solução como 0 mais 6 mais 6. Essa não serve porque em um dado não pode dar zero. Então, você teria que fazer aquela substituição, né? Para que começasse em 1. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, quando a gente fizer isso, vai dar alguma outra equação lá, que vai ser x mais y mais z igual a 9. Digamos, mas vai ser isso mesmo. Igual a 9, aí poderia ser que desse 8 mais 1 mais 0. Só que 8 não é um resultado que poderia dar de um dado. Então, você teria que desconsiderar algumas soluções, tá? Tem que dar mais uma raciocinadazinha depois de resolver a combinação completa.
Então, tem uns detalhezinhos aí para vocês pensarem. Se vocês não conseguirem resolver, coloca lá no mural de dúvidas, tá? Que eu dou uma ajuda, tá certo? Vamos ver mais uma. Questão 6 de hoje. Ó, em uma roda são colocadas ao acaso N pessoas. Qual é a probabilidade de duas determinadas dessas pessoas ficarem juntas? Na parte de combinatória, a gente fez várias questões assim, né? Tinha um grupo de pessoas, de sei lá, 10 pessoas, e tinha duas que queriam se sentar juntas. Aí o que é que a gente fazia? A gente amarrava as duas, né? Deixava as duas como se fosse uma coisa só, tá certo? E fazia a conta com as outras pessoas que tinham, e essas duas considerando como se fosse apenas um bloco, e depois a gente permutava dentro do bloco, porque podia mudar a ordem dentro do bloco, né? Podia estar podia, sei lá, tá a pessoa A na frente e a B depois, ou vice-versa. Vocês lembram disso, né? A ideia para resolver esse é a mesma, só muda que é uma probabilidade e que as pessoas estão sentadas em uma roda. Então, vai ser uma permutação circular, que a gente também já estudou. Vocês estão lembrados como é que fica, como é que fica essas permutações no caso circular? Se eu tenho N pessoas em uma roda, o número de permutações delas, se não tivessem em uma roda, se tivessem em uma linha reta, o número de permutações seria n fatorial. Em uma roda fica n menos 1, fica n menos 1 fatorial, tá? Tem vídeo lá que eu coloquei no AVA também, no canal, sobre isso. Se vocês tiverem esquecido, vocês podem dar uma olhadinha lá. Não é um vídeo muito longo, não. Certo? Então, é n menos 1 fatorial. Por que isso? Porque é que muda aqui, no caso de ser em uma roda, se ser em um círculo, do que ser no caso geral. Muda por causa do seguinte, ó. Se fosse em linha reta, ó, digamos que aqui é a posição 1, aqui é a 2, aqui é a 3, aqui é a 4, aqui é a 5, aqui é a 6. Se fosse em linha reta, a posição 1 e a 2 são vizinhas. A 2 e a 1 são, a 2 e a 3 também são. A 1 e a 6 não seriam vizinhas. Mas em um círculo elas são vizinhas. É isso que muda, tá? Isso faz com que, na hora de calcular essas permutações, ao invés de ser n fatorial, seja n menos 1. Pronto, relembrado isso, o resto é igual. A gente tem n, tem n pessoas dispostas em uma roda, certo? Então, a probabilidade vai ser o quê? O que eu quero que aconteça, ou seja, que as duas estejam juntas, dividido pelo total de casos. O total de casos ignora se elas estão juntas ou não. Então, no total de casos, eu tenho o total de formas que eu tenho de permutar essas n pessoas em uma roda, que é n menos 1 fatorial. E com as duas pessoas juntas, amarradas, o que é que eu faço? Eu olho para elas como se fosse um bloco, certo? Quando a gente amarra as duas e olha as duas juntas como se fosse um único bloco, ficam agora quantos elementos que a gente precisa permutar aqui? Tinha n, né? Só que duas a gente amarrou, as duas juntas formam apenas um bloco, então ficam n menos 1 elementos agora. Certo? Por exemplo, aqui, se eu amarro esses dois, antes eu tinha 6 elementos, agora eu tenho quantos elementos? Um, dois, três, quatro e o bloco. Então eu fico com 5, ficou com um elemento a menos. Então, se antes eu tinha n elementos para permutar, agora eu tenho n menos 1.
Então, eu vou fazer permutação de n-1 objetos ao longo de uma roda. Então, fica n-1 menos 1. Fica n-2 fatorial. Vocês entenderam por que ficou esse n-2? Porque eu tenho n-1 elementos e é ao longo de um círculo, ao longo de uma roda. Então, você tem que, de novo, subtrair 1 do número de elementos. Aí fica n-2. Sim, não, mais ou menos. E aí? Beleza? Isso aqui acabou. Professor, Eu só posso repete aí, mudar. por favor. Desculpa, só Tá, repete vê. novamente aí, por favor, esse N-2 aí. Pronto, vamos fazer assim, ó. Certo, certo. Em geral, se for uma permutação que seja circular de n objetos, isso aqui dá n-1 fatorial. Então, aqui embaixo é permutação circular de n objetos. Aqui em cima, eu tenho permutação circular de n-1 objetos. Por quê? Porque tem dois que estão amarrados aqui. Então, esses dois contam apenas como se fosse um, tá? Tem os outros, e esses dois aí só contam como um. Então, eu vou ter n-1 elementos. Como que a gente faz para calcular a permutação circular de n caras? n-1 fatorial. E permutação circular de n-1 elementos? n-1 menos 1. Pode falar, Francisco, diga. Francisco, tu levantou a mão aí. Então, enfim. Então, vai ser n-1 menos 1. Então, vai ficar n-2 fatorial. Certo? É esse número aqui, menos 1. É o número de elementos, retira 1 fatorial. Então, fica n-2. Só que não acabou, porque eu posso mudar a ordem dentro do bloco. Como são duas pessoas dentro do bloco, eu posso mudar a ordem dos dois. Pode ser esse primeiro, ou esse segundo, ou vice-versa. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Porque a gente teve que permutar dentro do bloco. Ok? Já poderia ser essa a resposta, mas dá para simplificar. Porque lembra que n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, não é isso? O que é n fatorial? É n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim por diante, até 3 vezes 2 vezes 1. Então, é n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim por diante, até, certo, 3 vezes 2 vezes 1. Então, qualquer fatorial dá para a gente reduzir usando essa argumentação. Então, eu vou reduzir esse fatorial do denominador. Como assim? Eu vou olhar para ele assim, ó. n menos 1 fatorial é o quê? É n menos 1 vezes n menos 2, n menos 3, blá, 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 até 3 vezes 2 vezes 1. Esses termos do n menos 2 em diante é n menos 2 fatorial. Reduzido da mesma forma que eu fiz aqui, só que ao invés de ser n, é n menos 1. Então, ficou n menos 1 é n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Por que que eu fiz isso? Para cancelar com esse de cima. Só para simplificar mais a resposta, tá? Aí corta o n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Resposta 2 sobre n menos 1. Tá, beleza? Vocês querem outra forma de resolver? Se for mais simples, É mais simples, mas talvez seja mais difícil de ter a ideia. Mas é realmente menos conta. Vê, tem duas pessoas. As duas vão ter que escolher qual é o lugar delas que elas iriam sentar. Digamos que as pessoas são A e B. Aí digamos que A escolheu qual é o lugar dela. Aí digamos que A escolheu o lugar, certo? Independente de onde que o A escolheu. O que é que o B pode fazer? Então, digamos que o A escolheu aqui, ó. Digamos que o A
escolheu aqui. Qual que é o total de opções que o B tem agora? Se tinham N lugares e o A já escolheu, o B tem quantas opções? Duas, ele não vai ter que sentar junto desse, né? Não, então, é que tem o que a gente quer e o total, né? Qual que é o total de opções que ele teria? Desconsiderando que ele esteja junto, que esteja junto do A. Ah, O então total de teria opções, 5. Aqui, ó. aí seria 5, mas em geral, se fossem N lugares, seriam quantos? N-1. Porque um N já está menos 1, preenchido. isso, exatamente. Desses N menos 1, em quantos ele fica ao lado do A? Em duas opções, do mesmo jeito. Em 2, Vai ser de um lado ou exatamente, do outro. exato. Acho que Então, agora eu entendi. é o que eu quero dividido pelo total. O que eu quero, depois que o A escolheu, só tem duas opções para o B escolher, em que ele fica do lado do A, e o total é N menos 1. Então, vai ser o que eu quero sobre o total, 2 sobre N menos 1. Deu a mesma resposta. Tá certo? Menos conta, na realidade não teve nenhuma conta, mas talvez seja mais difícil de ter esse raciocínio. Tá certo? Aí depende do que você acha que é mais fácil. Se é uma coisa que tem menos conta, ou se é uma coisa que talvez seja mais difícil de ter a ideia. Porque tem o que é fácil, né? Só que é trabalhoso, e tem o que é fácil depois que você pensou. Depois que você pensou, realmente é, é fácil agora, mas antes de você ter a sacada, talvez não fosse tão simples assim. Beleza? E vamos para a última de hoje, que já está dando minha hora aqui já. João e Pedro lançam cada um dado não tendencioso, ou seja, é que o dado ele é honesto, tá? A chance de sair cada face é igual a 1/6. Qual é a probabilidade de o resultado de João ser maior ou igual ao de Pedro? Tá, então eu quero João maior que Pedro. Qual que é o total de casos? Se eu jogo se eu jogo dois dados, em cada dado tem 6 resultados que podem acontecer. Então, como os dados são independentes, fica simplesmente 6 vezes 6, 36. 36. Agora, o que eu quero é João maior ou igual do que Pedro. Se eu não tiver nenhuma ideia, eu poderia fazer assim, ó. Vamos lá, João e Pedro. Se João tirar 1, para que o de João seja maior ou igual, que opções que eu tenho para o resultado de Pedro? Somente um. Só pode ser igual a 1 também, né? Porque é maior ou igual, tá? Se for igual, dá certo ainda. Beleza ou não? Então, se o resultado de João for 1, Pedro só tem uma opção. Para João sair maior ou igual. Se o de João for igual a 2, aí o de Pedro teria quantas opções? Duas, né? Pode ser 1 ou 2, que o de João vai ser maior ou igual. Então, o de Pedro vai ter duas opções. Se o de João for 3, o de Pedro teria 3 opções para o de João ser maior ou igual. Se o de João for 4, o de Pedro teria 4 opções. Se o de João for 5, o de Pedro teria 5 opções. E se o de João for 6, o de Pedro tem 6 opções. Qualquer resultado que sair o de Pedro, o de João vai ser maior ou igual. Então, agora adiciona aqui, ó. 1 mais 2 dá
é 3, com 3 de novo, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21. Então, tem 21 opções em que o de João dá maior ou igual. Tá certo? Então, qual é a resposta? O que eu quero, 21 opções, sobre o total, que são 36 opções. A resposta seria essa. Essa é uma forma válida de fazer? É, perfeitamente válida. Tem outra forma? Tem. E não vai ter basicamente nenhuma conta. Vamos ver. Qual é a chance de os dois darem o mesmo resultado? Digamos que o resultado de João foi 3. Então, para que o de Pedro também seja 3, para que dê igual, qual é a chance? Um sexto? Seria um sexto. Tá certo? Então, para que os dois deem iguais, então, os dois iguais. Vamos lá, então. Eu tenho o total de casos aqui embaixo e aqui em cima o que eu quero, tá? No total, eu tenho 6 escolhas para João e 6 escolhas para Pedro. E no que eu quero, João tem 6 escolhas, mas e Pedro? Se eu quero que sejam iguais, depois que João escolhe, Pedro só tem uma escolha, né? Porque tem que ser igual a que deu de João. Então fica assim, ó. A chance de os dois darem iguais vai ser 6 dividido por 36. Vai ser 1/6. Essa é a chance de os dois darem o mesmo resultado. Beleza? Até aqui? Qual que é a chance, então, de os dois darem diferentes? Ó, ou os dois dão iguais, ou os dois dão diferentes, não é isso? Então a gente fala que são probabilidades que são complementares. A soma delas tem que dar igual a 1, tem que dar igual a 100%. Então, se a chance de os dois darem iguais é 1/6, qual é a chance de os dois darem diferentes? 5/6. 5/6, que é 1 menos 1/6. 5/6. Tem 5/6. 5/6 é a chance de que os dois deem diferentes. Agora vê, tem alguma diferença aí do dado de João pro dado de Pedro? Tem nenhuma diferença, né? Eles serem diferentes pode ser o seguinte, ó. O de João deu 6, o de Pedro está dando 2. Também poderia ser que o de João desse 2 e o de Pedro desse 6. Para cada caso em que deu com o de João maior, tem um simétrico que deu que o de Pedro é maior. Tá certo? O que é que eu estou querendo dizer? Que desses casos em que deram diferentes, metade foi João maior, metade foi Pedro maior. Ok? Então, dessa chance de ser 5/6, 5/12, que é a metade, é João maior. E a outra metade, 5/12, quem é maior é Pedro. Certo? Então, o que a gente quer para responder é João maior ou igual. Então, a resposta vai envolver o quê? 5/12, que é a chance de ele ter o maior resultado, mais 1/6, que é a chance de serem iguais. Então, a resposta vai ser 1/6 mais 5/12, que dá quanto? Tira o MMC aí, né? 12.
12 por 6 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, mais 5, 7 sobre 12. 7 sobre 12 é a mesma coisa que 21 dividido por 36? É, né? Simplifica em cima e embaixo aqui por 3 e vai dar 7 sobre 12, tá? Mesmo resultado, certo? Também. Só que de uma forma mais engenhosa um pouquinho, tá bom? Mas, de novo, as duas formas eram, eram inteiramente válidas. Não precisa fazer de um jeito ou de outro, não, tá? Na prova você faz da forma que você pensar primeiro. Até se for para sair contando os casos, faz assim, não tem problema não. Depois você vê o que é que faz. Tá certo? Oi, Genildo, pode falar. Por favor, professor, o senhor ficou perdido aí nessa hora de 5 sobre 12. Depois eu me embananei, por favor. Certo. 5 sobre 6 é a chance de os resultados serem diferentes. Nesse caso, metade o de João é maior, metade o de João é menor. Certo. Qual é a metade de 5 dividido por 6? Metade de 5 sobre 6. 5 sobre 6 dividido por 2. Metade de 5 sobre 6. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então deu 5 sobre 12. Esse 5 sobre 12 veio por quê? Porque ele é metade desse 5 sobre 6 aqui. Metade o de João é maior, metade o de Pedro é maior. Emanuel está falando que não está me ouvindo. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Ou está tudo ok aí? Ah, ok, pronto. Então, eu acho que é aí o problema, Emanuel. Tá certo, professor. Agora eu entendi. Muito obrigado. Nada. Pronto, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Se o dado fosse tendencioso a cair um certo número, mudaria muito? Então, mudaria, mas não tenho como te dizer a resposta, porque depende de como que o dado for, né? Como que o dado for. Por exemplo, se a chance de dar um número par for o dobro da de dar um número ímpar, certo? Poderia ser. Aí você teria que ver qual a chance de dar um número par, qual a chance de dar um número ímpar, usando o quê? A soma das duas tem que dar 1, e usa que nem a gente fez nesse exercício, nesse aqui, tá? A chance de dar par é igual à chance de. Desculpa, é o dobro da chance de dar ímpar, digamos. Aí eu faço chance de par mais chance de ímpar é 1. Só que a de par é o dobro. Aí eu monto uma equação que nem eu montei aí e vejo qual é a chance de dar um número par, certo? Aí eu vejo qual é a chance de dar 1, qual é a chance de dar 2, 3, 4, 5 e 6, e vou ter que fazer a conta individualmente. Aí eu vou ter que sair fazendo assim. Sair fazendo caso a caso, porque esse uma opção aqui seria o quê? Seria um de um e um do outro. Aqui seria o quê? Dois de um e um do outro, ou dois de um e dois do outro. Aí teria que sair calculando todas as chances separadamente, porque o dado seria desonesto, né? Só dá para fazer de uma forma mais simplificada assim, se o dado for honesto, porque aí todas as chances são iguais. Então você basicamente agrupa elas. Se as chances forem diferentes, tem que sair fazendo caso a caso mesmo. Aí fica mais difícil, porque fica muito mais trabalhoso. Mas a ideia geral é a mesma depois que você acha qual é a chance de sair um, de dois, três e assim por diante. Certo, Estela? Beleza? Ok, pronto. Eu vou finalizar aqui a gravação e depois, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá?